Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos em comunidade para celebrar a solenidade do corpo e sangue de Jesus. Cristo, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, doou-se inteiramente a serviço da humanidade e doou-se o seu corpo e o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Celebrar a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, é termos Jesus presente em nossa vida, em nossa caminhada. É procurar viver sempre o caminho de Jesus. No momento em que nós recebemos a Eucaristia e o corpo e sangue de Cristo, nós trazemos para dentro do nosso coração, para dentro do nosso íntimo, a presença do Divino Mestre. E que nós saibamos aprender com este Jesus a amarmos uns aos outros, a doar-nos a nossa vida, se for possível, para a causa do reino de Deus. Deus, na sua infinita bondade, nos amou. Deus, na sua infinita misericórdia, nos acolheu. Que nós saibamos acolher em nosso meio o corpo e sangue de Cristo, presença viva na Eucaristia, que apaga os nossos pecados, alimenta a nossa fé, alimenta a nossa alma, que nos cura de todas as maldades, de todas as ineptitudes. Então, queridos irmãos e irmãs, celebrar o corpo e sangue de Jesus é acreditar que Jesus, de fato, Ele está presente na hóstia consagrada. É acreditar de fato que é dessa forma que Jesus ele vai se revelando, é dessa forma que Jesus ele vai se mostrando o seu amor, mostrando a sua bondade, mostrando o seu serviço. E aí nós vimos aqui na primeira leitura, tirada do livro de Gênesis, a pessoa do Melquisedeque, o rei de Melquisedeque, que também
Antes mesmo de Jesus celebrar a primeira Eucaristia, o rei já se fazia esta memória, mencionando, vamos dizer assim, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, nós vimos que o texto era um pouco ambíguo, um texto assim um pouco, vamos dizer assim, não está assim muito bem localizado. Mas o que nós devemos entender, que o texto ele quer mostrar para nós que quando se reúne em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, então se celebra, o corpo e o sangue do mesmo. Então nós percebemos que ainda Abrão, que coloca-se a serviço de Deus e celebra esta ação de Deus, e celebrando essa ação de Deus, ele faz ali a sua doação do seu dízimo, de tudo aquilo que ele colheu, de tudo aquilo que ele fez. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, nós temos que apresentar diante de Deus, porque aquilo que nós realizamos é Deus que ajuda cada um de nós a fazermos aquilo que é do bem, do agrado de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho, ele discorre aqui para nós, quando Jesus, ele acolhe a multidão. Aquela multidão era uma multidão faminta, era uma multidão que estava sedenta, não só da palavra de Deus, não só do pão para matar a fome física, mas também o corpo e sangue de Cristo para o alimento da alma, do íntimo, do ser daquelas pessoas. E no momento em que Jesus ele reúne aquela multidão, ali ele começa a ensinar, ensinar o que é o reino de Deus. Mas nós percebemos que os apóstolos, eles não entenderam o que era o reino de Deus. Eles não entenderam aquilo que Jesus estava ensinando. Por isso que eles pedem para Jesus despedir aquela multidão que estava ali, Mas Jesus, ele resolve matar a fome física daquelas pessoas, matar também a fome espiritual, porque aquelas pessoas estavam sedentas de Jesus Cristo. Aquelas pessoas queriam um encontro com Jesus, mas um encontro mais íntimo. E é assim que nós devemos fazer na Sagrada Eucaristia. Quando nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, é aí que Jesus ele entra na nossa intimidade. É aí que Jesus ele entra diante de nós, para que ele possa fazer morada na nossa vida, no nosso ser, no nosso íntimo. Então, queridos irmãos e irmãs, abramos os nossos corações para receber o Cristo Eucarístico, que nós possamos adorar mais Jesus na hóstia consagrada, que nós possamos fazer mais, vamos dizer assim, adoração ao Santíssimo Sacramento, que nós possamos respeitar, o Santíssimo Sacramento, ter mais amor pela Eucaristia, comungar e comungar sempre. Sempre que nós tivermos oportunidade, nós devemos comungar, porque a Eucaristia ela apaga os nossos pecados. O corpo e sangue de Cristo apaga os nossos pecados. Ai, quem me dera se todos os dias nós pudéssemos participar da Eucaristia e receber o corpo e o sangue
sangue do Senhor, alimento para a nossa alma, alimento para a fraqueza da nossa alma, alimento para a fraqueza do nosso corpo, porque quando nós enfraquecemos espiritualmente, o nosso corpo físico também enfraquece, porque a Eucaristia é remédio, remédio para a nossa alma, remédio para a nossa vida, que nós então acreditamos que Jesus, Ele está aqui, presente no nosso meio. E aí São Paulo, ele escreve também para a comunidade de Coríntios, mostrando a forma como Jesus, ele celebrou a primeira Eucaristia. Aqui no texto da segunda leitura, já vem mencionar para nós no Novo Testamento. A primeira leitura, ela vem trazer para nós, lá no Antigo Testamento, onde só havia sacrifício de animais. Agora aqui, na primeira leitura, vem mostrar para nós que é o próprio Cristo que se tornou em sacrifício, porque Ele entregou a sua vida em remissão dos pecados. Aí ele narra, São Paulo, ele narra aqui, que naquela noite, quando Jesus foi entregue, ele tomou o pão e celebrou junto com os apóstolos, deu graças, abençoou, abençoou o pão, abençoou o vinho, e mostra para nós que esta forma de nós celebrarmos é fazer aliança com Jesus. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós recordamos aquilo que Jesus fez, e Ele sempre quis fazer aliança com cada um de nós. E essa forma de nós celebrarmos a Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor, significa que nós estamos entrando em aliança com Jesus, em aliança com Cristo, e aliança com cada um de nós que viemos aqui hoje participar do corpo e o sangue de Cristo. Adoremos Jesus Cristo. E é por isso que nós amamos a Jesus, porque nós enfeitamos as ruas da nossa paróquia, as ruas das nossas comunidades, exatamente para o Cristo passar, porque nós sabemos que à medida que Jesus, ele vai caminhando pelas ruas deste bairro, ele vai mostrando a sua presença, ele vai mostrando quem ele é, ele vai mostrando o seu amor infinito por cada um de nós. E nós que somos povo de Deus, que acreditamos que Jesus está presente na Eucaristia, queremos caminhar juntos com Ele. Então o que nós fizemos, as ruas que nós enfeitamos, então mostra para nós o verdadeiro amor que nós temos para com Cristo consagrado. Mostra para nós o carinho, o amor que nós temos com o sangue e o corpo de Jesus. Como eu já disse, que é alimento para a nossa alma. E depois que nós, então, terminarmos essa celebração e nos abastecermos de Jesus Cristo, então nós vamos caminhando. Nós vamos caminhando até em direção, ao santuário, mostrando a presença de Cristo no meio de nós, mostrando que nós queremos caminhar com Jesus, mostrando que nós queremos caminhar com comunidades, como comunidade, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dos nossos defeitos, mesmo diante das nossas circunstâncias, mas nós queremos caminhar juntos com Jesus, nós queremos Ele presente na nossa vida, no nosso meio, assim seja. Amém.